É isso aí, galera, mais um álbum histórico dos anos 80, dessa vez o primeiro álbum do Sigue Sigue Sputnik, já que a gente vai comentar um pouco de New Wave, que foi a banda New Wave, vamos dizer assim, que mais fez sucesso no Brasil naquela época, nos anos de 85, 86, ao lado do B-52s e do Devil. E tem até uma explicação lógica, a gente vai tentar dar uma explicada por que o Sigue Sigue estourou tanto no Brasil e não estourou tanto lá fora. Lá fora foi só o primeiro álbum, o primeiro single, que acabou fazendo muito sucesso. E depois a banda acabou não fazendo tanto sucesso, mas aqui no Brasil foi revolucionário. Vamos entender um pouquinho do Sigue Sigue pra gente poder chegar nisso. Bom, o Sigue Sigue Sputnik é formado pelo Tony James, né? O Tony James todo mundo conhece, que é o cara que é lá da London SS, das primeiras bandas punks da Inglaterra, que depois dessa banda que eles se separaram, né? A London SS, formaram o Brian James, que acabou formando o Damned, e o Mick Jones acabou formando o The Clash, né? Só por aí dá pra ter uma ideia como é que essa banda era revolucionária e não era aquele punk de boutique como a gente está acostumado a ver, que na verdade o Malcolm McLaren e a Vivienne Westfield fizeram, que é o Sex Pistols e tal, que falava... Era uma domesticação do punk. O punk já existia, né? Já existia o punk, mas tinha que ser um punk mais domesticado, mais produzido, mais feito visual pela mídia e tudo. Tanto que ele falava, Sex Pistols falava, que Sex falava de qualquer coisa, mas que não ofendesse politicamente. O problema era político. Clash, essas bandas falavam muito mais de política, então esses tinham que ser domesticados, né? Então eles acabaram criando uma banda só de visual radical, mas as letras não falavam nada de mais especial, por isso que era aceitável, né? Diferente do que era o London SS, o The Clash e todas essas bandas que surgiram, Damned dessa época. Logo depois ele formou a banda que daria origem ao Generation X, na verdade no começo da banda chamava Chelsea, e depois virou o nome para Generation X, como um membro diferente. Generation X também todo mundo lembra, é a banda que criou, né, Dancing With Myself, foi gravado por essa banda, quando o Billy Idol ainda era o vocalista da banda, e depois foi regravado pelo Billy Idol, todo mundo lembra. Muita gente acha que a música é do Billy Idol, mas a música é dessa primeira banda punk dele mesmo, que chamava Generation X, junto com o Tony James do Sigue Sigue Sputnik. Bom, aí ele sai do Generation X, o Billy Idol sai em carreira solo, e é nisso que o Tony James forma o Sigue Sigue Sputnik. Começa a recrutar outras pessoas para fazer a banda com ele, como o Martin DeVille, que é o vocalista, e que naquela época ele tinha uma loja de moda, ele era um designer, né, de roupas e tal, ele era um designer de roupas, de moda, e inclusive ele tinha uma loja que chamava Yaya, que o Boy George chegou a trabalhar nessa loja. Inclusive chegou a trabalhar, e lá acabou sendo a sede da formação da banda do Sigue Sigue Sputnik, né? Era nessa loja que eles se encontravam e ali começou a formar a banda. E aí toda a história do Sigue Sigue. Sigue Sigue, então na verdade ele tinha esse lado punk que vinha do Tony James, tinha esse lado visual que era quase o estilo do New Romantic, que era o Martin DeVille, e toda a parte eletrônica, essa desejo futurista. Porque o que era o punk dos anos 70? Era o faça você mesmo. E para os anos 80, o revolucionário, o alternativo, o indie, era usar música eletrônica, era usar e abusar dos sintetizadores, era você brincar com os sintetizadores, mesmo sem saber tocar, você ia brincando e ia criando música, né? Ia criando novos timbres. Isso era o revolucionário, e é exatamente o que o Sigue Sigue faz. Só que o Sigue Sigue faz isso em 85 para 86, né? E quando que já existia, no mundo inteiro, já tinha singles do Depeche, do New Order, do Human League, estourando no mundo inteiro, fazendo música eletrônica, e próprio Soft Cell. Se você ouvir o lado B de Tainted Love, que é a Tainted Dub, né, que a verdade é a Tainted Love, só que uma versão quase instrumental, com o Mark Almond, né, e o Dave Ball brincando com a voz do Mark Almond, ele vai fazendo aqueles efeitos, todos os efeitos que você vai ver no Sigue Sigue 5 anos depois. Só que já existia em 81, mas tem um detalhe, aí que está a diferença, né? O Sigue Sigue, quando chega no Brasil, chega depois do final da ditadura, né? Chega em 86, então era uma revolução para o brasileiro que não conhecia os singles, não tinha acesso a 12 polegadas de soft cell, então para ele não existia aquele som ainda, não existia coisas como os singles do Depeche, do Human League, essas coisas todas que já faziam música eletrônica há 5, 6 anos, então parecia uma revolução. Por isso é uma das coisas que explica o Sigue Sigue ter feito mais sucesso no Brasil do que no seu país de origem, como foi o A-ha e como foi o Information Society, porque todas essas bandas que existiam antes da ditadura não chegavam aqui, então quando chegou pareciam sons do outro mundo, bandas que estavam inventando uma coisa nova. Na verdade o Sigue Sigue ele tinha muita coisa nova, mas não era tão radical assim. O primeiro contato com a música eletrônica do brasileiro parecia que vinha realmente de outro mundo essa música, mas o Bowie já fazia isso nos 77, em Heroes, e essas coisas não chegavam mesmo no Brasil
Exatamente, por causa da ditadura. Naquela época a gente não tinha acesso, nem festival de música tinha. Todo mundo sabe que o primeiro Rock in Rio só existiu depois que caiu a ditadura. Foi o primeiro festival de rock no Brasil, enquanto no mundo inteiro já tinha desde os anos 60, Woodstock, todos os lugares. Aqui no Brasil foi proibido durante toda a ditadura. E tem gente que ainda defende a ditadura, mas não tem nem ideia, porque quem viveu é totalmente contra. Quem viveu a ditadura sabe muito bem que a gente não podia nem ter show de rock no Brasil. E claro, o atraso cultural, musical foi muito grande. Então quando chega o Sigue Sigue, parece que era aquela revolução, estourou. Então isso explica um pouco do sucesso dele ser muito grande aqui. E o sucesso foi tão grande que aí eu vou explicar um pouquinho desse primeiro álbum. Eles estouraram. No segundo álbum, que talvez tenha aí sido o erro, que aí o Sigue Sigue realmente cai na desgraça, que eles falaram, estouramos muito no Brasil, em vez de chamar o George Moroder, que era o gênio da música eletrônica, e era muito caro, eles preferiram chamar o brasileiro, porque eles estavam fazendo sucesso muito no Brasil, então vamos entender o sucesso no Brasil, vamos botar um outro cara para produzir. Bom, foi aí o erro do Sigue Sigue, o mundo inteiro já não gostou, e nem no Brasil mais ele fez sucesso. Então foi aí o segundo álbum, por isso que é uma banda... Teve um boom de sucesso no Brasil ali em 86, mas depois sumiu também. Mas foi muito forte na fase New Wave, que é o que a gente vai abordar. Bom, vamos abordar então o álbum, várias inovações. Uma das coisas mais legais desse álbum do Sigue Sigue, que embora o Gary Numan, como eu disse, já usava a sample lá nos anos 70, 79, 80, e o Soft Cell já fazia alguns samples de voz, ele é praticamente um aficionado por ficção científica dos anos 80, e principalmente dessa fase Blade Runner, os filmes cults, né? Blade Runner, tem o Exterminador, que ele usa bastante samples, Mad Max, e claro, Laranja Mecânica, que embora seja dos 70, no Brasil só chegou 15 anos depois, que foi proibido, como eu disse, por muito tempo, até o filme foi proibido na época da ditadura, porque era super questionador. Então tudo chega ao mesmo tempo pro brasileiro. Chega o Laranja Mecânica e ao mesmo tempo já chega um sample que usa o filme, só que foi feito de 15 anos antes, mas foi feito o sample do filme. Então é uma viagem pelo um sci-fi. Se fosse sci-fi, fosse música, com certeza seria esse álbum. Né? É um álbum que usa muitos samples de Blade Runner, de Mad Max, do Exterminador, você reconhece as frases, e do Laranja Mecânica, além de samples de música clássica. Eles usam bastante sample do Johann Sebastian Bach, como em 21st Century Boy, né? Eles usam a tocata e fuga lá em Ré menor do Bach. Eles usam também Nona de Beethoven em algumas músicas, que também é referência ao Laranja Mecânica, além de usar a Magic Flute, a flauta mágica do Mozart, né? Na Sex Bomb Boogie. Usaram em várias músicas, você vê então tanto samples de filmes quanto de música clássica, muitas coisas legais. E depois a gente percebe uma outra introdução musical, que além de usarem todos os sintetizadores, essa brincadeira das vozes, eles usaram também uma coisa que foi inédita, mas porque eles falavam que ia ser o futuro, né? Como todo mundo sabe. O próprio Bowie previu que o Human League ia ser o futuro da música, lá em 1980, que a música ia ser eletrônica, ia ser os sintetizadores, porque é o que estava dominando a década de 80. Não dá para falar de anos 80 sem falar do tecnopop, dos sintetizadores. E eles faziam a mesma coisa, fizeram uma outra previsão também que não deu muito certo, porque infelizmente no final dos anos 80 começa a reverter tudo isso, né? A eletrônica para de ter vocal, sim, segue outro tipo de música eletrônica, mas o que volta de repente são as guitar bands inglesas ou de Seattle e tal, então muda completamente o que era essa previsão do Bowie ou a previsão do Sigue Sigue, que a música eletrônica era a quinta geração do rock and roll, como eles se auto-intitulavam, que eles seriam a quinta geração do rock and roll, que seria o rock and roll eletrônico com sintetizadores, que ele usa bastante guitarras punk, escrever isso na música, além de muitos sintetizadores. E tem esse detalhe interessante, que entre as músicas, como todo mundo sabe, os vinis tinham espaço entre as músicas, eles colocavam uma propaganda, né? Fizeram alguns anúncios brincando deles mesmos, quando vocês quiserem anunciar, procure Sigue Sigue Sputnik, que é uma base do que como eram os anúncios no filme Blade Runner. Vocês vão lembrar aqueles anúncios japoneses e tal, porque no Blade Runner a previsão do futuro era que realmente o terceiro milênio ia ser dominado pelos orientais, né? Que ia ser as propagandas, principalmente lá do oriental, ia dominar os produtos vendidos, as propagandas. E isso já está acontecendo um pouquinho na economia americana, já aconteceu já desde o final do século XX. E isso é muito claro, tanto na capa do álbum, que eles usam bastante imagens de Japão, que realmente eles achavam que ia ser o futuro, o século XXI, estava ligado realmente ao lado. Tanto que esse robô aqui, o robô japonês, vem de super-herói japonês, que a gente viu anos depois, parecidos com o Jasper, em geral foi uma coisa que estourou um pouco depois desse álbum. Eles já previam tudo isso, né? Eles tinham essa visão futurista e colocaram essas propagandas. Uma delas que marcou demais da Studio Line da L'Oréal. Entre a penúltima e a última música tem lá uns 30 segundos de propaganda da Studio Line da L'Oréal, que eles realmente anunciaram, cobraram a L'Oréal para colocar. Foi uma coisa
muito engraçada, já que eles tinham que usar isso. Só que realmente a previsão não deu certo, porque logo depois, 2, 3 anos depois, o CD chegou e acabou com os espaços entre as músicas que tinha no vinil. Né? A partir dali, o CD dominou a música e em 91 então já estava o CD vendendo mais do que vinil no mundo inteiro. Então durou mais uns 4, 5 anos ainda o império do vinil, que está voltando um pouco o vinil agora. Hoje em dia as pessoas estão voltando a comprar vinil, muito legal. Bom, vamos comentar então as faixas, então vou tentar ser rápido, porque foi a explicação geral do que é o 66 Sputnik, a famosa quinta geração do rock and roll. Bom, vamos lá, eles usavam bastante também, como o próprio nome, Sputnik é satélite em russo, né? E seria alguma coisa, Satellite 66 Sputnik, eles eram o nome de uma gangue russa lá dos anos 80, eles usaram como o nome da banda. Bom, a primeira música é Love Missile F-111, que é essa capa aqui, que tem um single também, maravilhoso. Esse single, aquelas raridades, singles que saíram no Brasil. Saiu um single 12 polegadas, e como 86 foi revolucionário com o fim da ditadura, começa a ser lançado tudo no Brasil, até versão 12 polegadas, uma música de cada lado, uma coisa que a gente não tinha acesso a isso até então. E esse 12 polegadas, com a estrela vermelha, é uma coisa obviamente que a ditadura ia proibir, né? A estrela vermelha, que era um símbolo da luta socialista. Colocar essa capa de disco. E foi fenomenal, essa capa mostra bem o lado que eles escolheram da música, mas é muito engraçado, porque eles usam samples e você já abre, a versão 12 é maravilhosa, na versão original eles já usam um pouco de sample de Laranja Mecânica, um pouco de Blade Runner, já tem bastante de Terminator, né, do Exterminador do Futuro, e nessa versão 12 aí tem frases completas do Blade Runner, tem teclados completos de Laranja Mecânica, vários samples muito legais. Esse single também, então é um single que vale a pena. Além do álbum, esse single saiu no Brasil, vale a pena ter o single com essa versão 12, que é fenomenal. Outra música que eu quero comentar é 21st Century Boy, que é uma música também super futurista deles, e que até quando ele fala Century Boy, que na verdade a gente foi ver um garoto do século XXI que ia ser em 2001, que foi a inteligência artificial. 15 anos depois que eles fizeram a música, que eles falavam que ia ter, né, o garoto robô lá do futuro, e realmente existiu, pelo menos no filme do Spielberg, né? Não sei nem se isso ajudou a inspirar o Spielberg para criar a ideia que no século XXI ia começar com o 21st Century Boy. Mas é uma música muito legal também, com vários samples, como eu disse, ela abre com sample da tocata e fuga do Johann Sebastian Bach, que é fenomenal. Número 5. E tem outras músicas que eu quero destacar também, que é Sex Bomb Boogie, que também é com vários samples e muito pistas. Esse detalhe, todas essas músicas que eu tô falando do Six Six, elas são super pistáveis, é impossível você ouvir e ficar parado numa pista de dança. Acho que essa revolução também foi muito forte ali pro Brasil, naquela época que o New Wave chegou de vez. Como eu disse, o New Wave do B-52s, Legal Tender, é uma música de 1980, mas só estourou no Brasil em 85. Ou mesmo o Boys Don't Cry do The Cure, que lá fora é chamado de New Wave, né? E aqui foi classificado como Dark, mas é de 79, no Brasil estourou em 85, então essa fase foi muita coisa legal, assim. Com aquela ditadura a gente teve acesso a muita coisa ao mesmo tempo, então todas essas bandas estouraram de uma vez. E o Six Six estourou principalmente em pistas de dança, nas pistas alternativas e as pistas das casas pop. Todas as casas tocavam Six Six Sputnik, e essas 3 músicas faziam parte do set de todos os dias, que eram Sex Bomb Boogie, a 21st Century Boy e Love Missile F-111, que estouraram. Bom, esse é o lado A do álbum. Comentei só o lado A, o lado B, que comentei da propaganda. O lado B tem algumas músicas legais, experimentais, mas não tão fortes para a pista de dança. Você tem a Massive Retaliation, que também é uma música muito crítica, que parece mesmo essa linha de crítica aos sistemas ditatoriais, aos sistemas totalitários, né? E música falando o tempo inteiro, Shut Up, que é como um cálice, né? Na verdade a gente lembra até que teve uma música assim no Brasil, de uma forma do Chico Buarque que falava isso também, no cálice. É mais ou menos isso que ele fala nessa letra também, contra os sistemas totalitários, já que ele faz grandes referências ao Laranja Mecânica. Bom, esse é o álbum de hoje, álbum mais do que indicado, Six Six Sputnik, que é o primeiro álbum deles, o Flaunt It. Super recomendado, saiu no Brasil, e claro, dá para comprar também o single nacional de Love Missile F-111. Indicadíssimo, e sábado a gente se vê na Festa Autobahn para curtir o melhor do New Wave, claro, muito Six Six Sputnik, B-52s, Divo e todas essas bandas que fizeram a história do New Wave no Brasil.